A maconha não é inofensiva. Ela não vai ser boa para todas as pessoas que usam. Ela pode sim trazer problemas para a vida das pessoas. Uma outra coisa que seria legal a gente falar é o que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos você tem a liberação de comércio de maconha em alguns lugares. Então, acho que são 20 estados, pelo que eu li aqui no chat, faz tempo que eu não me atualizo. E aí aconteceu uma coisa bem interessante e muito triste. Então, vamos lembrar da história. A proibição da maconha está ligada ao racismo, certo? Então, a maconha foi proibida porque era droga de preto e mexicano. E aí, a hora que você libera a produção de maconha em determinados estados e a venda de maconha em determinados estados, eu vou apostar com o chat. Beleza? Eu vou apostar com o chat. Quem vocês acham? Qual que é a cor da pele das pessoas que estão ficando bilionárias vendendo maconha nos Estados Unidos? Qual que é a pele? Qual que é a cor da pele das pessoas que estão ganhando muito dinheiro vendendo maconha nos Estados Unidos? Por isso que até isso é uma luta de classes. Tá bom? Por isso que quando a gente até tá falando de liberação de droga, quem tá ganhando dinheiro é o burguês, que tem dinheiro para investir, para aproveitar no capitalismo para ganhar dinheiro em cima disso. Tá? O Matheus falou, tirando o Snoopy, o Snoopy e o Tyson, Matheus, que se você for olhar tem sócios brancos. Tá? Então a gente precisa lembrar que a burguesia coopta qualquer coisa que a gente quiser e vai ganhar dinheiro em cima disso. Então não tem jeito. O Daniel falou, quer apostar que vai ter coach usando empresário estadunidense branco da maconha como exemplo de sucesso? Já tem, Daniel. Já tem. Já tem. Patrícia, eu já falei sobre isso. Acabei de explicar isso, que a maconha continua proibida. Acabei de falar. Tá bom? Acabei de falar que não é legalização. Acabei de explicar. Lucas, presta atenção no que eu vou te falar. O Lucas Guazelli. Não faz sentido uma droga completamente inofensiva ser criminalizada quando existem dezenas de milhares de outras drogas com efeitos danosos, tanto fisiológicos como psicológicos. Lucas, eu vou repetir o que eu falei antes. Eu sou a favor da liberação da maconha e de outras drogas. A maconha não é inofensiva. Tá bom? Então presta atenção no que eu tô te falando. A gente não pode produzir esse discurso. Esse discurso é fraco. A maconha não é inofensiva. Ela não vai ser boa para todas as pessoas que usam. Ela pode sim trazer problemas para a vida das pessoas. Ela sim tem uma relação entre o uso de maconha por adolescentes e o aumento da porcentagem de esquizofrenia. Então não é uma droga totalmente inofensiva. Tá? Então vamos tomar cuidado com o discurso. Você pode falar para mim assim, ó, o número de mortes ligados a álcool é infinitamente maior do que o número de mortes ligados à maconha. Sim, isso é um dado. Tá bom? Isso é um dado. Agora, a maconha não é inofensiva. Beleza? O Vinícius falou, Emílio, sejamos sinceros, para rico e branco tá liberado há tempos. Vinícius, para rico e branco, qualquer droga tá liberada há tempos. Para rico e branco, os caras usam drogas todos os dias, das mais diversas, não só maconha. O comentário que eu gostei aqui foi do... Calma aí.
Foi do Sátiro, do Eric. Então tu tá falando que os grupos que condenam a maconha hoje, depois de um tempo, eles irão trabalhar numa legalização e dos meios de produção para ter o mercado para eles e tirar das mãos dos traficantes, que numa possível legalização hoje os traficantes teriam todo o mercado? É exatamente isso. É exatamente isso. Vitor, a definição de droga é uma definição de algo que altera o seu organismo. O remédio que eu tomo para o meu hipotireoidismo é uma droga. O analgésico que você toma é uma droga. O álcool que você bebe é uma droga. Portanto, a maconha é uma droga. Certo? O café é uma droga. Então a gente precisa entender isso. Que definição que a gente está usando. O Thales falou, Emílio, sei que estão descriminalizando, mas se um dia for para liberar, você acha que não vai virar várzea? Tipo que nem o cigarro, as pessoas fumam em lugar que não pode. Uma pergunta dos meus amigos. Vamos lá, Thales, eu acho que tem várias coisas envolvidas nisso. Pena que o Rafael não está aqui. Rafael mora no Canadá e ele dá depoimentos em relação à liberação de drogas no Canadá. Então, em vários lugares do Canadá onde o Rafael mora, isso foi liberado e isso gerou alguns problemas sociais. A gente precisa mudar a mentalidade em relação a drogas. A hora que eu transformo a questão das drogas, que tem um problema, tá? Tem um problema de abuso. Parte da população abusa de drogas. A hora que você transforma isso em uma questão de saúde pública, você tem que usar o aparato do Estado para criar uma forma de ajudar essas pessoas que não conseguem ter controle. Não é liberar e falou, tá suave agora, terra de ninguém. A gente precisa, como sociedade, entender os problemas que isso está gerando. A partir do momento em que algo não é liberado, como acontece no Brasil, os fenômenos do tipo Cracolândia são tratados como uma questão de polícia e não como uma questão de saúde pública. E isso não resolve problema nenhum. Então, a legalização vai trazer pressão em uma outra parte da sociedade? Vai, mas a gente como sociedade tem que se preparar para isso. Tá? E aí o que a gente faz? A gente trata tudo como questão de polícia. A gente trata alcoolismo como questão de polícia. No alcoolismo a gente até finge que alcoolismo não existe. Então vamos lá. A gente precisa mudar a nossa cabeça em relação ao que é droga, que pessoas tomam substâncias para alterar a sua consciência há milênios e que impedir isso é praticamente impossível. Portanto, a gente tem que tratar isso de uma maneira diferente. Então não é, nós vamos liberar e tá tudo bem. Não, nós vamos liberar e tratar isso como uma questão de saúde pública. Pessoas que não têm problema não vão entrar no sistema de saúde. As pessoas que se transformam em adictos e que isso atrapalha a vida delas precisam ser tratadas pelo sistema de saúde. Essa é a questão. Então sim, liberar drogas de maneira indiscriminada pode trazer um problema grande? Pode, mas a gente não pode fazer isso sem planejamento. Tranquilo? Beleza? E não é uma questão simples de resolver, não é uma questão fácil de resolver, não é uma questão que vai ser resolvida de um dia para o outro. A única certeza que a gente tem no mundo inteiro, isso não é minha opinião, gente, pelo amor de Deus, não é minha opinião. Vocês podem estudar, vão ler os artigos, vão entender como funciona aqui. Tratar como problema de polícia não resolve nada, só aumenta a violência. Tranquilo? E aí, mais uma vez, tá, gente? Mais uma vez, eu vou repetir para vocês. Não fujam do discurso de que maconha é inofensivo. Não é. Você pode me falar que os efeitos da maconha são menores do que outras drogas, inclusive daquelas liberadas. Aí sim. Agora, inofensivo não é. Tá? Não vem falar que açúcar é pior, não sei o que é pior, a obesidade. Tá misturando discussão, tá misturando coisa. Porque isso tá ligado a um outro problema com pessoas pobres. Isso tá ligado ao consumo de ultraprocessados. A uma sociedade que não dá alimento de qualidade para quem é pobre. Isso é outro rolê.
A hora que você faz essa comparação, você está misturando alhos com bugalhos. O André falou, e quando vamos lutar contra a droga do amor? Essa é a que mais dói, André. Essa é a que mais dói. Dói. Machuca o coração. Dói o coração.